Tu já passou alguma fase na tua vida que tu não conseguia ver esperança, não conseguia ter nenhuma perspectiva de futuro, parece que tinha alguma coisa te travando. E muito se fala hoje sobre motivação, mas não é que falta motivação, é que tá faltando era esperança. Não é que você deixou de sonhar, de ter planos para o teu futuro, é um momento na tua vida que tu não consegue ver o próximo passo, tu não consegue saber o que fazer, tu tá se sentindo totalmente desorientado. Isso é falta de esperança. Ó, vamos tomar um cafezinho. Adoro. A gente ama café. E às vezes não é que a gente não queira crescer, não queira conquistar nossas coisas, nossos sonhos, que acredite em nós mesmos. Às vezes a gente tá sem esperança. E aconteceu justamente comigo, há pouco tempo demais. E por isso que eu quero contar pra vocês. Pode ser que você esteja passando por isso, ou conheça alguém que está passando. E se eu puder ajudar você, pelo menos um pouquinho, já estou super satisfeita. Pequenas coisas, como sair de casa, como levantar, se tornam super difíceis. Você fica se perguntando, por que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso? Já começa a aparecer até depressão, né? Essas ações de não saber por que levantar, não saber para que levantar, acaba levando você a não fazer, a deixar para depois, né? Leva você a tanta coisa. E acabou que o faturamento da minha loja, tudo foi caindo. Gente, estava tudo indo tão bem. E de repente começou a tudo cair. E aí eu comecei, bufo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Comecei a não ver um futuro. Comecei a não acreditar que poderia acontecer que eu poderia me sair daquilo ali. Juro pra vocês, comecei a acreditar que eu não poderia sair daquela fase ruim que eu tava. Cara, eu já tive várias fases ruins na minha vida de loja. A minha loja, ela é minha única fonte de renda. Então, se ela é minha única fonte de renda, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, porque eu tenho que pagar a escola da minha filha, plano de saúde, lá, um monte de coisa com esse dinheiro da minha loja. Só que eu não conseguia ver futuro. Gente, como é que eu vou... Além do que eu passo no dia a dia, do que eu pago, tem outros sonhos grandes vindo aí e eu não conseguia ver. Parece que foi tanta coisa na minha cabeça que, de repente, eu não conseguia mais ver. Então, o meu faturamento, meu lucro, tudo foi caindo. Tudo foi caindo e a ponto de eu dizer que eu não quero mais a loja. Eu não aguento mais a loja. Mas o que é que você não gosta da loja? Absolutamente nada. Eu amo essa loja. É absolutamente nada. Só que era aqui dentro, ó. Era aqui dentro. E começou a chegar fases onde realmente ficou muito difícil. Ficou muito, muito difícil. Cara, eu acordava e dizia, tomara que tenha venda hoje. Porque a conta tava lá, a conta aparecia e eu não tinha dinheiro pra pagar aquela conta. E eu sabia que hoje ia ter aquela conta, mas eu não tinha dinheiro. Tomara que caia a venda hoje, tomara que caia a venda hoje. E foi aí, gente, foi essas pequenas ações que eu não percebi, mas que me tiraram dessa falta de esperança. Eu também vou chamar isso, gente, de fé. Porque eu coloquei nas mãos de Deus. Tem gente que não vai acreditar nisso, mas a neurociência, ela também explica isso. Que colocar nas mãos de Deus também é um ato, é tipo uma âncora que vai lhe puxar, né? Que vai lhe puxar. E eu coloquei nas mãos de Deus e eu não sabia realmente o que fazer. Só que eu não fiquei tentando saber o que fazer mais. É como se eu tivesse desistido, porém eu não parei. Porque eu só tenho aquilo. Então eu não parei. Eu não tenho essa opção de parar. Então eu continuei fazendo só aquilo de hoje, sem pensar no futuro. Porque se eu fosse pensar no futuro, eu já ficava doida, eu não conseguia. Aí dá vontade de desistir. Quando eu pensava no futuro, dá vontade de desistir, porque eu vejo que não tem esperança para aquele futuro. Tem tanto sonho. Ai, meu Deus do céu, nem me fala. Hoje, de pensar nos meus sonhos, eu fico animada, eu fico empolgada. Só que nesses meses, foram meses, gente, foram meses. Se duvidar, foi mais de um ano. Nesse tempo, eu não conseguia mais pensar nesse sonho, porém, eu só continuei fazendo o que tinha que ser feito. Hoje eu tenho que fazer isso e isso. Inclusive, anotar tudo ajuda demais. Anotar tudo ajuda demais, porque tudo, às vezes eu acordava, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Por que eu tô levantando? Por que eu tô fazendo isso? Mas tá lá, na agenda. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Esses são meus afazeres. Tenho que fazer isso, estudo, claro. Eu mantive sem querer, sem forças, mas eu mantive. Estudei, eu tentei, eu fiz todo dia, eu fazia, todo dia eu fazia. Claro que ficou muita coisa a desejar, mas era o máximo que eu podia entregar. Eu entreguei isso aqui, que era o meu máximo, mas eu entreguei aquilo ali. Antigamente eu entregava muito mais. Enfim, gente, isso é normal, acontece com todo mundo, viu? Isso são fases da nossa vida. E aí eu comecei a fazer só o de hoje. Não tinha como eu ficar pensando no futuro, porque a mente nem deixa.
Como foi que eu me levantei? Porque as pessoas falam, ah, tu já chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você tem uma bagagem. Não dá, gente, não dá. A gente não lembra, a gente não pensa. Então, só mesmo ficar fazendo hoje, focar em fazer hoje. Cara, sem muita perspectiva, realmente. Mas eu comecei só a fazer aquelas coisas que eu tinha colocado ali. E foi quando eu comecei a fazer, sem esperança, sem perspectiva, de repente, uma luzinha. Sempre me agarrando em Deus. Sempre eu peço a Deus, sempre, todo dia. Meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude, por favor, meu Deus. Eu muito acredito muito. Gente, tenho tanta fé em Deus, tem noção. E confiando que isso era uma fase da minha cabeça que ia passar. E de repente parece que uma flechinha de esperança apareceu. E eu digo pra vocês que foi com mais de um ano. Mas foi realmente só a prática. Acabou que foi a prática do dia a dia que me ajudou. Eu não vou nem te falar que é fácil sair disso, gente, que não é. Não vou nem saber te falar como é que faz pra sair. Só que o que eu fiz foi colocar nas mãos de Deus e fazer o que tinha que ser feito hoje. Era pouco, mas era o meu limite, era o meu máximo e eu tentei entregar. Acreditar nas mãos de Deus acaba que tem explicação científica pra isso, só que eu não sabia. E a gente realmente não sabe, a gente só vai ver quando sai daquele momento. E você não precisa enxergar o caminho todo, você só precisa enxergar o hoje. Esse passo que você está dando agora, essa ação, não é fácil. Coloca nas mãos de Deus, acredita nele, coloca nas mãos dele. Eu sei, Tessa, é porque eu tenho um conto pra pagar semana que vem. Faz o teu hoje, faz o que precisa ser feito agora, hoje. Se não conseguir, espera um pouquinho, respira um pouquinho e volta. E é cansativo, viu? É cansativo, mas confio. Eu digo como quem já saiu e tem muito pouco tempo, espero que não volte. Espero que isso não seja uma coisa passageira. Gente, que é tão difícil. Quando eu te falo que eu coloquei nas mãos de Deus, não é que eu desisti. Não desisti. Eu só acreditei que ia dar certo colocando nas mãos dele. Então, você pode se apegar um pouquinho de esperança em alguma coisa que você ame, que você acredite, né? Se for em Deus, ok. Se não for também, coloca nas mãos de alguma coisa que você acredite e tenta não pensar no futuro, porque realmente não é tão fácil, né? A gente nem consegue bem. Hoje eu consigo ver futuro. O meu cérebro consegue acreditar que vai ter futuro. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você, ó.